Bom dia, turminha! Como vocês estão? Tá aqui o tio Rick junto com a Giovana e com o mestre Rian, né, Rian? Então aqui o que a gente queria passar para vocês hoje, nessa manhã de domingo gostosa, é a história de um grande recomeço. Para começar essa conversa aí, a gente vai falar sobre a morte de Jesus, né? Quando Jesus morreu, os discípulos eles precisaram ter um grande recomeço, né? Porque eles que tinham que ter instruções a partir dali do que eles iam fazer depois da morte de Jesus. Como que eles iam fazer para anunciar o evangelho? Como que eles iam fazer para levar essa mensagem para todas as pessoas? Não é não, Rian? E aí o que aconteceu? Foi conhecido um homem que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que foi o Saulo, que depois foi chamado de Paulo. Quem que era esse cara, né? O Paulo, ele era um cidadão judeu, olha só, ele era judeu, tá bom, de origem, porém ele tinha cidadania romana. Então isso dava para ele privilégios fantásticos. Foi criado nas sinagogas, então tinha um conhecimento absurdo sobre o Antigo Testamento, sobre as leis de Moisés, sobre as leis do povo judeu. E por esse motivo, por esse grande conhecimento que ele tinha, ele acabou usando o conhecimento de uma forma errada, porque ele não conhecia o principal, que era Jesus, né? Então, essa foi a grande diferença, e é desse recomeço que a gente vai falar hoje, porque Paulo ele foi aí um dos grandes responsáveis pelo evangelho chegar hoje a nós da forma como ele chegou, tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês de quando Saulo foi lá para Damasco, tá, Gi? Então ele foi no caminho de Damasco, mas ele estava com um objetivo, você sabe qual que era? Não, ele ia levar uma carta, ele estava com uma carta de líderes, né? Para poder prender e matar cristãos. Olha só, ele já ia para Damasco na maldade, tá? Ele já ia para poder pegar, prender, castigar, torturar e matar quem falasse de Jesus. Porque Paulo, na cabeça dele, ele estava fazendo a coisa certa. Ele viu aquele episódio de Estevão, onde Estevão foi apedrejado, ele estava acompanhando aquele episódio. E aí tudo que aconteceu levou ele a crer que estava fazendo um trabalho para Deus. Ele achou que estava agradando a Deus. Então ele foi para Damasco já com sangue nos olhos, né? Já para poder pegar e fazer tudo isso em nome de Deus. Paulo ele era fariseu, né? E os fariseus naquela época eles eram considerados doutores da lei. E isso fez com que realmente ele estivesse entendendo que estava servindo a Cristo. E é sobre esse recomeço que a gente vai falar. Porque quando Paulo ele estava no caminho de Damasco, sabe o que aconteceu, Gi? Jesus pessoalmente foi falar com ele, né? E aí teve uma frase famosa que a gente sabe aí, né? Que a gente vai cantar essa frase. Jesus falou o seguinte para ele. Vamos lá, gente? Paulo, Paulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, sou Jesus de Nazaré. Como foi? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, sou Jesus de Nazaré. E aí, Saulo ficou impressionado aqui, né? Ele falou assim, nossa, o que aconteceu? Mas por que você fez isso? O pessoal fala que ele caiu do cavalo, né? A Bíblia não fala exatamente isso. Mas Paulo, ele foi ao chão. Ele falou, mas por que você fez isso? E aí Jesus disse, és escolhido, és escolhido, E aí Saulo, eu sou escolhido? Eu sou instrumento? Mas o que é que você quer que eu faça?
Você é Jesus de Nazaré? O que é que você quer que eu faça? E aí Jesus falou para ele o que, gente? Saulo, Saulo, ouve o meu chamado. Saulo, Saulo, ouve o meu chamado. Saulo, Saulo, ouve mim e tenha fé. De novo. Saulo, Saulo, ouve o meu chamado. Saulo, Saulo, ouve o meu chamado. Saulo, Saulo, creia em mim e tenha fé. E aí, Saulo falou: nossa, Jesus, eu creio em você, mas o que eu faço? Ô pai, mas como que Jesus falou com Paulo? O que aconteceu, Gi? Veio uma luz muito forte, muito forte. E aí nessa luz muito forte, Saulo acabou ficando cego por 3 dias, né? Depois ele mudou para o nome romano dele, que era o nome de Paulo. Apesar de ele ser judeu, ele usou o nome romano logo após isso. E aí, por conta dessa luz, ele ficou cego durante 3 dias. Chegando em Damasco, ele conheceu Ananias, tá bom? Ananias, ele foi o homem que orientou Saulo, que falou de Jesus Cristo e dos planos de salvação para ele. E aí ele creu na palavra que Ananias estava passando para ele sobre Jesus. E naquele mesmo dia ele foi batizado. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que Paulo, depois de ter sido batizado, depois de começar esse caminho de falar sobre a palavra de Deus, ele entendeu o conteúdo do Velho Testamento, então ele pregava com o próprio conhecimento que ele tinha, né? E aí ele convencia os fariseus que estavam ali, os líderes de sinagoga, porque ele entendeu o Evangelho de Cristo. E aí ele hoje é responsável por esse Evangelho ele ter chegado a nós da forma como ele chegou. E por esse motivo, Paulo ele foi aí um dos fundadores, um dos responsáveis pelo nascimento da Igreja de Cristo. Uma super história, né, Gi? Uma super história, né, Rianzinho? E que a gente possa ser como Paulo, que a gente possa ter essa fé, possa crer e possa ter aí essa vontade de servir a Deus, essa vontade de espalhar o Evangelho para todas as nações. Um grande recomeço, uma pessoa que passou de líder, de perseguidor, a um grande líder dos perseguidos, né? O líder das pessoas ali que estavam espalhando o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente domingo e uma ótima semana para vocês, tá bom? Abração, tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço. Beijo do tio. Tchau.